Mas falando do clássico, né, deste domingo, que é a prioridade aqui tanto para o Corinthians, né, como para a gente agora, qual a escalação, né, do Coringão para essa partida contra o São Paulo? O Memphis Depay pode iniciar a partida como titular? Eu acredito que não, em cima de uma informação que eu vou passar agora. Primeiro que o Ramon Dias, ele não faz o treino coletivo, aquele que ele põe 11 de um lado, 11 de outro. Poucos treinadores fazem isso, tá? Mas o Ramon, menos ainda, ele procura mais fazer um treino tático no campo reduzido e, enfim, até trabalha ali a questão de triangulações, bola parada, aquela coisa toda, mas ele não costuma esboçar os titulares. A gente fica sabendo os titulares quando ele passa para alguém, né, quando ele já antecipa ali para os jogadores, a gente acaba vazando a informação. Mas o que passaram para mim, ô Vitão, é que o Memphis Depay, ele está fazendo uma espécie de pré-temporada. Eu, né, pedi para uma fonte me explicar isso, e ela me disse o seguinte, tudo que um jogador no futebol brasileiro faz em janeiro é o que o Memphis Depay está fazendo agora, né, em setembro, né? A gente logo mais está chegando em outubro. Então ele está treinando em 2 períodos, ele está fazendo treino físico, muito mais treino físico do que treino tático, ele está fazendo muito treino físico com bola, né? Porque hoje se faz muito treino físico com bola. Então o Memphis Depay está fazendo ainda uma pré-temporada. E o torcedor do Corinthians precisa saber disso, para não começar, às vezes, pegar no pé do jogador, porque a gente viu o Memphis Depay evitar divididas no último jogo, né? Não, ele se poupou um pouco. Eu não sei se você pensa assim, Vitão, mas eu acho que ele fez isso até de forma inteligente. É um cara que está numa pré-temporada, que tem aquele joguinho treino na pré-temporada, e ele tá jogando alguns minutos e ainda até indo bem, né? Pela sua condição física, porque ele está longe da condição física ideal. Então, eu acredito que, por tudo isso que eu conversei com as pessoas lá no clube, que ele não inicia como titular. Claro que pode surpreender, porque o que me passaram é que ele consegue fazer de 30 a 45 minutos. Então, forçando uma barra, ele faz 45 minutos, Vitão. Em cima disso, você acha que o trabalho tem que ser esse mesmo? É uma pré-temporada? E se você acha que ele pode iniciar como titular, já que ele pode jogar entre 30 e 45 minutos, Vitão? Bom, Samir, a informação que a gente tem é parecida, aliás, acho que é igual, né? Não joga esse jogo, fica no banco, estão dando minutos, que as pessoas falam, para dar minutagem. Eu entendo, e a lógica é muito clássica para a gente explicar para o torcedor. Eu estou pegando aqui o jogo que eu esqueci. Foi Fortaleza, né? Contra o Atlético Goianiense ele entrou, contra o Fortaleza, em 2 jogos meio que decididos, né? Um porque estava decidido o jogo e o outro porque estava decidida a classificação, para ganhar minutos e tal. E assim, pensando para o torcedor, ele jogou a Eurocopa, ia sair de férias, teve contusão. Então, assim, é como se estivesse entrando em janeiro. Então, ele está numa pré-temporada. Só que tem uma questão importante. A gente sabe que se o Corinthians cair para a Série B, ele tem um gatilho que protege o jogador e o próprio Corinthians de rescisão. E o Corinthians, quando você faz pré-temporada em janeiro, é para você atingir o auge no metade para o final da temporada. O Corinthians precisa decidir o jogo daqui a um mês. Se não ganhar, cai. Então tem que acelerar o processo. Assim, não dá para jogar 90 minutos e perder o jogador, ter uma distensão e perder o jogador, mas também não dá para fazer um tratamento normal, porque daqui 6 meses ele vai estar de férias de novo. Ele precisa decidir o jogo contra o Inter na semana que vem. Então, assim, é um processo híbrido aí. Vai ficar, na minha opinião, na reserva contra o São Paulo. E o Ramon tem um grupo na mão. Ele tem sido justo, né? Então, quem tem jogado... O Thales chegou com moral, depois saiu machucado, não jogou bem, o jogo foi para o banco. O Romero estava mal, jogou bem, voltou para o titular. O Bidon perdeu espaço com ele, voltou a ter espaço jogando bem. Charles, o príncipe Charles, não jogando nada, voltou a jogar bem, voltou a ser titular. Então, assim, pelo que o Memphis está jogando agora, está ganhando minutos, mas o que o Romero tem decidido e o Roberto, jogado bem nos últimos 2 jogos, deixa eu repetir isso, porque eu falei tão mal do Roberto, falei mal, não falei a verdade, né? Então, como eu não tive tanta chance de elogiar o Roberto na vida, ele foi muito bem nos últimos 2 jogos. Então, não tem sentido você apressar um negócio quando os 2 atacantes jogaram bem as últimas partidas, né? Então, eu acredito que contra o São Paulo vai depender um pouco da partida, né? Se o jogo pedir 40 minutos, 15, eu duvido que ele vai fazer uma substituição de minutagem. Se estiver ganhando, não precisar dele, né? Então, ele vai administrar isso. Ele já não joga a Copa do Brasil quarta-feira, porque não está inscrito. E aí, até o jogo do Inter, que é sábado, vai ser quarta e sábado, Copa do Brasil, os jogadores vão estar mais cansados, vai precisar mais ainda do Memphis sábado. Então, eu acredito que sábado é uma chance grande dele começar contra o Colorado. E contra o São Paulo, você administra. Se precisar do jogador, põe 20 minutos, 30.
faz todo sentido e bate com as informações que a gente tem, né? Vai entrando aos poucos, tal. Eu acredito nisso. Estamos já com a doutora Lívia Camilo. Estou muito contigo nessa, viu, Vitão? Contra o Inter, eu acho ideal para ele começar uma partida como titular. Gente, vai deixando o like, tá? Compartilhando essa live também, mandando aí nos grupos de corintianos, né, para a gente aumentar a nossa audiência. O pessoal já está dando aqui as suas opiniões, né? O Luiz Alves, melhor entrar no decorrer do jogo. Ele vai ter condição de jogar 60 minutos, o Memphis tem que vir do banco. Até ele ter condição de jogar 60 minutos, tem que vir do banco, diz o Jorge Gomes. Para mim, tem que sair também do banco de reservas por enquanto, mas eu, né, minha querida doutora Lívia, eu estou, como que chama? Que você usou esse termo semana passada, Memphis, como é que é? Memphisada. Memphisada, a Lívia estava, né? E o Vitão vive enfesado, né? Quando a gente vive memphisado, ele vive enfesado, o Vitão. Realismo fantástico. E Olívia, eu estou gostando do Memphis Depay, viu? Ele, pelo que ele tem hoje de qualidade física, né? Que ele consegue suportar hoje fisicamente, minutagem, para mim ele vai muito bem, né? Aquela assistência para o Pedro Henrique, também puxando marcação para o gol do Garro no jogo contra o Atlético Goianiense. Eu estou gostando do Depay. Você já acha que ele pode ser titular, o Memphis, ou domingo, Olívia? Ou é melhor esperar mais um pouquinho? Segura aí. Você está me ouvindo legal? Não, muito baixo. Tem como aumentar um pouquinho? Vou tentar aqui melhorar a situação de áudio novamente, mas não problema. Estou ouvindo a Lívia. Ela vai arrumar aí pra gente aí. Fala de novo, fala agora. Melhorou? 100%. Estamos te ouvindo agora. Show. Então, de fato, eu concordo com você, Samir. Eu acho que a situação é uma situação que requer cuidado, requer todo esse... acho que esse aparato de uma pré-temporada para um jogador, né, que veio aí de um período parado, que precisa, de fato, alcançar a sua melhor forma física, e obviamente, uma coisa feito com muito cuidado, mas também com muito carinho, né? Para que quando ele possa dar o seu 100%, ele dá o seu 100%. Nesse momento, ele não pode dar o 100%, então não tem como exigir isso dele. O problema que eu vejo, né, é você trazer um jogador que precisa de uma pré-temporada neste momento, né? Então, eu acho que isso já tinha que ser feito, já tinha que ser falado, já tinha que ter sido previsto pela diretoria e também pela comissão técnica na hora de trazer o jogador, porque, evidentemente, que agora, né, também sem o Tales e toda essa situação que o Corinthians vive na zona de rebaixamento, você vai ter a expectativa, né? A torcida vai ter a expectativa, ela vai cobrar a entrada. Então, assim, por mais que a gente veja esse lado, que é o lado do desempenho do atleta, também tem o outro lado, que é o lado da cobrança da torcida, por conta da situação que o Corinthians está nesse momento, e também vendo aí pela frente decisões importantes. Mas, gente, vai fazer o quê? Vai exigir que o atleta entre e depois se lesione? Tem que esperar, não tem o que fazer. Já que tem que esperar o Memphis Depay, vamos esboçar a escalação do Corinthians para o próximo domingo, né, no jogo contra o São Paulo. Algumas novidades poderemos ter nesse jogo em relação à escalação nos últimos jogos. Ô, Vitão, como você acha que vai o Corinthians? Não sei se a Lívia tem alguma informação em relação à escalação do Timão para enfrentar o São Paulo. Acho que vai jogar, tem jogado bem com linha de 4, né? Então, e o Félix Torres teve uma atuação muito ruim contra o Fortaleza, que surpreendeu um total de 0 pessoas. Aliás, quem joga, o melhor é o que não joga. Além do André Ramalho, qualquer um que joga é ruim. Então, deve voltar o Kaká. Poupou os laterais, voltam os laterais. Então, para mim, vai ser a linha de 4, Fagner e Bidu, né? Sai o Mateuzinho e o Hugo. Kaká e André Ramalho. No meio campo, o Martínez está jogando muito bem. Depois do pênalti cretino que ele fez contra o Flamengo, tem jogado muito bem, melhorou muito a saída de bola do Corinthians. Eu te avisei que o venezuelano era bom, bom. Fala igual o Caipira, era bom. Joga bem na seleção venezuelana, né? E, bom, enfim, esse é volante, não é aquela aberração do Cantígio, que tinha gente que queria a fatiada daquela aberração. Pô, mandaram o Ralf embora. Thiago Nunes, pelo amor de Deus.
Então, Martínez, Bidon e Charles e Garro, o Coronado, apesar de estar jogando muito bem, vai ficar como opção, duvido que ele vai jogar com 2 meias contra o São Paulo, então aquele losão que muitos têm jogado, e na frente, Ângel Romero, né? Eu tenho 47 anos, acho que eu não vou dar o irmão para o Basílio, mas se um dia eu tiver irmão, Ângel pode ser o nome, assim, pelos últimos gols, assim, talvez é um nome possível do futuro irmão do Basílio, e Yuri Alberto, vai ser esse o time contra o São Paulo aí, para mim. Coronado, apesar do bom momento, vai esperar. Olívia, em relação ao time do Corinthians, né, para domingo, o Vitão trouxe aí uma possível escalação. O José Martínez, para mim, eu estou muito empolgado com ele. Vocês me ajudem aí, porque eu estou super empolgado mesmo, né, diferente do Vitão. Não, eu gosto dele. Eu ouso dizer que é uma das melhores contratações de clubes brasileiros no meio do ano. Ele ajeitou esse meio-campo do Corinthians, porque o Corinthians tinha muita fragilidade na marcação, viu, Vitão? Com o Breno Bidon, com o próprio Ranieri. O Ranieri é um jogador que se posiciona muito mal, é driblado facilmente. Não estou falando só pelo jogo do Botafogo, não, mas isso a gente tem visto na temporada. E o José Martínez, ele chega junto, joga duro. Ele consegue se posicionar muito bem, até para dar opção de passe, para iniciar as jogadas. Ele faz boas coberturas. Teve um lance contra o Fortaleza que ele passou à frente do Bidon, tanto que ele gosta de morder na marcação. E ele também ele não é só um camarada que é caneleiro, que chega junto. Ele sabe sair jogando. Inclusive, o gol do Coronado começou com uma bola longa dele, né? Só tem um probleminha. Pro Yuri Alberto. Só um probleminha que eu vejo, assim, eu gosto muito dele, acho que é bom volante, melhorou muito, concordo com você. E eu sou equilibrado, não sou você empolgado, eu sou a voz do equilíbrio. Tá aqui a Lívia, a voz do otimismo, você é o mensageiro, e eu dando aquele equilíbrio, aquele momento namastê. Mas, assim, tem um problema. Ele está acostumado com arbitragem de futebol normal, né? No Brasil, tudo é cartão, tudo é não sei o quê, e ele tomou amarelo com 4 minutos no último jogo. E domingo, no Majestoso, uma notícia que é péssima para qualquer pessoa. O Wilton Pereira Sampaio, essa aberração em forma de soprador de apito, será o juiz. Podia ser pior, podia ser o Wagner Magalhães, aí realmente seria o Armagedon. Mas o Wilton Sampaio vai apitar. Então, pode acontecer qualquer coisa no jogo. Desculpa, Lívia. Por que você não gosta desse juiz? Ele é péssimo, né? Ele é péssimo. Você lembra alguma tragédia dele? Não, ele é a última. Para não falar que é coisa de torcedor, eu não trouxe nem para a França, nem para a Inglaterra. Veja o que ele fez na última Copa do Mundo. Ele é horroroso. Ele só não é o pior juiz do mundo, porque tem o Wagner. Ele não pode pisar na França, cara. Não, e a sorte nossa. Jurado de morte. A sorte nossa é que o pai dele não é o Mr. Catra, só tem um irmão, que é o Sábio. Se tivesse 50 irmãos, porque são horrorosos. Imagina se ele tivesse 20 irmãos, ainda bem que só tem um irmão, que é o Sábio, que é pior que ele, né? O Sábio Sampaio. Olha, é uma família que não nasceu para arbitrar. Olívio, além do José Martínez, esse meio-campo do Corinthians que tem jogado no Losango, que para mim o que mudou a vida do Corinthians nos últimos 3 jogos foi essa mudança do esquema tático para o 4-4-2 Losango, né? O José Martínez joga de primeiro volante, o Bidon jogando como volante da esquerda, no volante da direita foi o André Carride, e na ponta do Losango o Garro. Contra o Fortaleza, lá no jogo de ida, né, quando ele testou pela primeira vez o Losango, foi Rian de volante, o Bidon na esquerda, né, o Rian de primeiro volante, o Bidon na esquerda, o Charles na direita e o Coronado na ponta do Losango, né? No último jogo foi o Coronado de novo na ponta do Losango, só com o Bidon de um lado, o Carride de outro e o José Martínez na frente da zaga. Esse meio-campo, para mim, está ajeitado. Eu acho que até esse meio-campo, para mim, no 4-4-2 Losango, ajudou a defesa, que tem as suas limitações, como o Vitão falou, com Félix Torres nos laterais, e ajudou o ataque, porque o Romero não fica jogando aberto lá para marcar lateral, que ele não aguenta, e também não fica com outro ponto aberto, até porque não tem hoje. E colocou os 2 atacantes dentro da área, Romero e Yuri Alberto. Então, para mim, essa mudança de esquema ajudou a mudar a história do Corinthians no ano. Por quê? Foi fundamental, não é que ajudou, foi fundamental. Porque foram 3 jogos no Losango, 8 gols marcados. E digo mais, hein? Você vê ali que o Yuri Alberto fazendo o papel de Yuri Alberto, né? Que eu já vinha falando aqui há algum tempo, e sempre sendo muito criticada, né? Por eu achar o Yuri Alberto muito melhor do que o Yuri Alberto de 9. Então, não seja já livre. fica aí.
não seja influenciada por essas piadinhas ruins do Vitão, tá? Você é a nossa comentarista séria aqui. Agora, Olivia, nesse meio campo losango, tá sobrando vaga, tá sobrando. Na verdade, tá faltando vaga, desculpa, tá faltando vaga, porque Não, tá faltando, quem porque você tá escalaria? corrido. Ó, temos que escalar 4. Escale 4 Então, nesse meio campo. eu vou dizer o que é o provável time, na realidade, tá? Samir, nesse provável meio aí. Eu imagino, né, por conta também da situação, né, de quem vai jogar, como que vai ser, né, esse jogo, que é um jogo fora de casa, né, porque é para as duas equipes, mas é mando de campo do São Paulo. Então, assim, um ponto importante que eu vejo aqui é José Martínez, eu acho que o Charles vai estar, Bidon e Garro. Nesse esquema com 4, eu vejo esses 4 entrando para essa partida, pelo menos entrando como titulares para essa partida contra o São Paulo. É isso. Repete para a gente aí, quais os 4? Martínez, Charles, Bidon e Garro. É o mesmo time mesmo que eu falei. A minha dúvida, Lívia, não sei se você tem informação, se joga Kaká ou se joga Gustavo Henrique. Eu acho que joga Kaká, mas eu acho que o resto... Eu acho que joga Kaká também. Não tenho essa informação. Não acho que não é mais a minha opinião mesmo. É um achismo que eu tenho para essa partida. Volta os laterais. Agora, eu acho que o Carrilho é um cara que entra no segundo tempo, sabe? Eu gostaria, eu falei o time que eu acho que vai jogar também. No meu time, eu trocaria o Charles pelo Carrilho, mas acho que começa o Charles. Mas lembrando que começou o Carrilho, não foi no último jogo? Foi o Carrilho. Mas é porque foi Sul-Americana, né? Ele faz esse revezamento. O Garro sai o Torres, os jogos laterais reserva, Mateuzinho e Hugo. E quando joga linha de 4 titular, joga Fagner e Bidu. Assim, acho que da linha de 4 só vai jogar o André Ramalho, que jogou porque não pôde jogar o outro. E porque ele é incontestável, né? Não tem outro. Mas não tem tirado a Sul-Americana, né? Ele tem tirado o André Ramalho e o Garro na Sul-Americana justamente para deixar para o brasileiro. Como ele cumpriu suspensão no brasileiro, ele jogou contra o Binto. Ele jogou o último jogo contra quem? Contra o Fortaleza. Ele cumpriu suspensão no brasileiro e jogou. Então vai jogar 2 seguidas. Mas acho que a única dúvida é essa. Eu não quero me empolgar muito, mas eu escalaria o quarteto mágico. Sabe qual é o quarteto mágico? José Martínez aqui, de primeiro volante, André Carrillo na direita, Garro na esquerda e o Coronado na ponta do losango. Vocês acham que Vocês acham que seria muito videogame ou daria para jogar com essa formação? Lembrando, antes de me cornetar, Vitão, que nós... Já estou cornetando mentalmente. Não, antes de me cornetar, o Corinthians meteu gols aí jogando com essa formação. Contra o Atlético Goianiense, o Coronado foi o meia na ponta do losango esquerdo, que ele assumiu a posição do Bidu, e o Garro entrou para jogar na ponta do losango. Então, já tivemos essa formação 2 vezes. Contra o Fortaleza também foi testado em alguns minutos. Mas ele foi titular? Ele foi titular? Não, essa formação com o Garro e Coronado... Foi durante o jogo. Isso, durante o jogo. Falando durante o jogo, nunca foi titular. Vocês acham que não dá para começar assim, Vitão? Eu não acho. Vai lá, Lívia. Eu não acho que começa assim. E eu sou uma pessoa pragmática, né? Eu adoro 0-0, 1-0. Eu não tenho essa coisa de ganhar de 70-0. Gosto de não tomar gol lindo. Clássico, fora de casa, o time na zona do rebaixamento, eu não começaria. Embora eu acho que é possível jogar com 2 meias. É possível jogar com 2 meias tranquilamente. Então, eu não acho impossível jogar Coronado e Garro junto, mas nesse esquema de losango eu não vejo isso, porque eu não vejo nenhum. Eu não vejo. Se o Garro fizer um terceiro, ele perde o que ele tem de melhor. O Garro joga melhor como o vértice do losango. E o Coronado não tem força física para fazer esse lado aí. Por isso que eu acho que nesse esquema o Bidon tem que jogar. Do lado esquerdo tem que ser o Bidon para dar um equilíbrio ali. Acho que o Carrillo consegue fazer esse papel no lugar do Charles. Ele fez, inclusive, muito bem. Inclusive, era o Ramon Dias, o técnico, aquele Al Hilal e Flamengo no Mundial. Ele não jogou de aberto, jogou como segundo homem, jogou muito bem. Ele já tem jogado assim. Eu acho que ele consegue fazer esse papel. Mas o Garro, nesse jogo, o Coronado talvez consiga fazer um segundo atacante ali. No lugar do Alberto, do Romero, quem não estiver bem. Agora, ele e Garro, nesse losango aí, sendo que o Bidu também já não é um grande marcador, eu acho que assim, contra o Atlético Goianiense em casa, eu topo.
Atlético Goianiense em casa eu topo, um time que tiver com Juventude com 9, eu topo. Agora, o jogo contra o São Paulo, um clássico, Copa do Brasil contra o Flamengo, eu não faria essa escalação, não. Vocês são muito medrosos. Até porque o Bidon não marca ninguém também para jogar ali na Eu esquerda. gosto do Bidon. Impõe o Garro. Eu ali acho que ele impõe um ritmo Bidon. diferente, sabe, Samir? É um gás que o Corinthians precisa no meio de campo, muitas vezes também, porque não só de marcar a bola, né, mas de estar ocupando espaços, né? É um jogador que ataca o espaço que sobra no meio de campo, ele ocupa muito bem, eu gosto muito do Bidon. Qual